Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Urubuzou TV, sempre deixando vocês por dentro de tudo que acontece no Mengão. E nação, vamos dar uma olhada aqui no que a mídia paulista está falando sobre o jogo de ontem, onde o Flamengo venceu, né, o Red Bull Bragantino por 1-0 no Maracanã e encostou lá no pelotão da liderança, né, no G4 lá. Então agora a chance do Flamengo para ser campeão é muito mais certa, né? Já é algo mais concreto. Agora, oficialmente, o Flamengo está na busca do título, não mais apenas pelo G4, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, sem mais enrolações, no que a mídia paulista, o Sormani ali, o Quesada, o Facincani, o Gomes também, o Flávio Gomes, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no que eles estão falando sobre essa partida aí do Flamengo. Chega a sua quinta vitória no comando do... Com todo respeito. Não sei se eu falo. É um medrosão, para não falar outra coisa. Mas ganhou 5 jogos. Sim, cara, mas o Flamengo tá Nos ganhando. Nos 5 jogos que ele ganhou, senhor Mani, ele não tomou gol. Sim, mas... É o Tite, é isso. Exato, mas é um medrosão. Mas não precisava, gente, né? O Bragantino teve um jogador expulso, o Borbas, tá? Aí ele tira o Pedro pra colocar um lateral direito. Pô, é o momento de você colocar mais um cara no meio pra empurrar seu time pra frente, ficar o tempo inteiro com a posse de bola no campo do adversário e não correr risco nenhum. Ele correu risco. Teve um escanteio no final do jogo lá pro Bragantino. Pô, se aparece lá um back lá, o Léo Ortiz, ou seja lá quem for, que é bom, cabeceia e faz o gol, empata o jogo. Você tem um a mais. Você tira o Pedro, que é um atacante, você convida os zagueiros, o adversário, a jogar no seu campo. Ele não tem atacante. Por que eu vou ficar lá atrás? Os caras vêm pra frente. Você entendeu? Eu acho um absurdo. Essa é a mentalidade que permeia os treinadores de futebol no Brasil e que está levando o nosso futebol... Está levando, não. Levou o nosso futebol pro lixo, pro ralo, pra lama, pro fundo do poço, pra essa areia movediça que o Brasil não consegue sair. Porque essa é a mentalidade dos nossos treinadores. É a mentalidade italiana. Ricardo Ramos, o seu editorial, rapidinho. Em 30 segundos, você sabe que Nelson Rodrigues se virava para Armando Nogueira quando ambos iam assistir aos jogos do Maracanã? E o Nelson Rodrigues não entendia patavinas de futebol e não enxergava. Aí ele chegava para Armando Nogueira e falava assim: o que achamos do jogo? Aí o Armando Nogueira falava: não, aconteceu isso, legal e tal. Chegava à noite na mesa redonda Facite, discordavam de absolutamente tudo. O Armando Nogueira fazia o editorial dele, o Nelson Rodrigues chegava: o que você tá falando não existiu no jogo e tal. Eu gosto de conversar com os meus amigos antes de entrar no ar. Ontem eu falei com o Sormani no WhatsApp, hoje com o Leandro Quesada aqui na redação. E eu acho que o Tite deu uma tacada de mestre ontem no intervalo do jogo. Falaremos adiante. Muito bem. Tá vendo? Aí sim. Porra, você, hein? E você, Quesada, o seu pequeno editorial nesta Quem é manhã... que se encontravam? Nelson Rodrigues e Armando Nogueira. Nelson Rodrigues, hein? Nós concordamos lá, pô. Não, concordamos que eu acho que o Tite fez uma grande bobagem no intervalo, pô. Quando ele tirou o Luiz Araújo... Você achou que fez uma tacada de mestre? Eu acho. Não, Você achou que foi uma porque ganhou. Eu acho que porque ganhou. Porque se perde é o que o Sormani falou. Ele corrigiu. Mas, pô, colocar o Pulgar, tudo bem, você pode até colocar o Pulgar. Ótimo. Coloca no lugar do Thiago Maia ou do Gerson. Perfeito. Agora, tirar o Luiz Araújo... E outra, eu fiz... Surpreendeu? Não me surpreendeu. Mas isso também não quer dizer que eu não vou detonar claro. Adoro o Tite. Eu acho o Tite o melhor técnico do Brasil. Agora, é o menos ruim. Agora... Porque ganhou, né? E o Arrascaeta... Não sou tão contundente quanto o Sormani, mas o Arrascaeta ontem atrapalhou o time até fazer o gol. Ele estragava todas as não sou eu que tô falando. Não, repete. Que a gente não pode olhar só pro resultado. Ele foi o cara do jogo, Analista, claro. Hein? Analista. Ele recebeu a bola, ganhou do marcador. Era o Lucas Evangelista que tava no lance ali? Isso. Sim. Não, era o Matheus Fernandes. Fernandes. E fez o gol, ok. Aplausos pro Mas Arrascaeta. até o gol, como é que tava? Até o gol. Ele estragou um contragolpe. Que ele vai cruzar a bola, ele cruza no pé do jogador do Bragantino. Um cara do tamanho dele não faz isso. E uma hora ele tinha que ter dado um passe de 5 metros pro Everton Ribeiro, pro Everton Cebolinha, e errou. Então a gente tem que falar isso também. O gol que ele perdeu quando tava 1 a 0. E o gol que ele perdeu. Então é o seguinte, agora o craque precisa de um segundo pra mudar o jogo. O Arrascaeta é um craque. O gol foi muito bonito. Já em extinção e já no final de carreira. Ele não tem 30 anos. 29 anos. Mas do jeito que ele tá se comportando... esse ele tá falando, papo... Que eu sou fã dele, eu queria ele no meu time, tá?
Porque é mesmo. Também assim, queria. Se bem que a gente já tem um lá, né? Que também Augusto. não joga, né? Renato Augusto. Então. Não, fica aí, Rascaeta, tá bom. No ano da indolência, o ano de 2023, o ano dos vexames do Flamengo, eu quero fazer uma ode a um trabalhador. Um trabalhador chamado Eric Pulgar. Que veio de 2 partidas jogadas contra Paraguai e Equador, respectivamente. Veio de Quito para o Rio de Janeiro. E, pra mim, não foi o Arrascaeta o melhor em campo. Foi esse chileno que chegou com status abaixo do Vidal. O chileno que havia chegado ao Flamengo em 2022 era o Vidal, né? Vidal pra cá, o Vidal um showman, o Vidal um craque, é um grande jogador e tal. Mas não. E o Pulgar chegou sob polêmica. Sob polêmica. O Pulgar é o trabalhador. O Pulgar é o trabalhador desse time. Portanto, no ano da indolência, quem muda os jogos do Flamengo é Eric Pulgar. O Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim contra o Red Bull Bragantino ontem. Muito ruim. O Red Bull poderia ter feito 1-0 no lance do Aderlan, por exemplo. Poderia ter feito no segundo tempo, na cabeçada do Eduardo Sacha, que foi no travessão. Mas não. Graças à resiliência desse jogador e da multiplicidade de funções que ele executa no campo, né? Ele apareceu na área para dar assistência para o Arrascaeta. Se não fosse o Eric Pulgar, nada daquilo teria acontecido. Então ele, para mim, foi a síntese do acerto que o Tite, na minha opinião, fez, me permita discordar, amigos, no intervalo. Quando perdi o meio de campo no primeiro tempo, aí tem um erro na escalação, mas a gente pode debater isso mais adiante. Tem um erro na escalação, mas ele conserta esse erro para mim no intervalo, colocando o Pulgar, tirando o Luiz Araújo, que era secretário do Mateuzinho, que fez uma partida tenebrosa ontem. Aliás, no Flamengo, o melhor lateral direito é aquele que está no banco de reservas, né? Porque entra e não joga O absolutamente. Mateuzinho fez a partida tenebrosa, né? Tenebrosa. E o Luiz Araújo você vê como secretário dele. Só que quando ele retomava a bola, ele ia jogar com o quê? Porque ele estava lá atrás, né? E aí entra o Pulgar, vai fazer uma dupla ali com o Thiago Maia, e aí libera os pontas, né? Depois entra o Bruno Henrique jogando pelo lado direito, e aí o Flamengo consegue subjugar o Red Bull Por que ele Bragantino. não colocou, Aí então, tá. Varela e Pulgar? Logo de cara? Não. E tivesse mantido o Luiz Araújo no time. Ele poderia ter tirado o Thiago ou o Gerson. O Thiago e o Gerson não fizeram Nada. Grande não. O Thiago Maia tá muito mal. né? Então, né? Eu não tenho nada contra o Pulga. Inclusive, eu acho que a gente, às vezes, tem que mudar as nossas opiniões quando... Eu tenho tudo a favor dele. No início ele não estava fazendo grandes jogos no Flamengo, mas foi um momento ali de chegada, um momento também que não era, né, o grande momento do Flamengo. Mas eu concordo com você plenamente. Esse cara, eu acho que na média geral, ele hoje é o cara que mais entrega, dentro do que ele pode entregar nesse meio campo. Agora, o Tite, pra mim, Berna, com todo respeito, errou ao ter tirado o Luiz Araújo. Pra mim, o Tite, ele começa a acertar na mudança do Pulgar, mas ele termina deixando o time estruturado na entrada do Bruno Henrique. Porque ele tirou a profundidade do Luiz Araújo ao tentar passar o Gerson pra travar as descidas do lado esquerdo da equipe do Bragantino, tanto é que o Elinho depois vai jogar no lado direito, no segundo tempo. Tá? O Elinho tava bem pela esquerda no primeiro tempo, tava dando um baile em cima do Mateuzinho. A diferença ontem no jogo, ela se dá, claro, não só por essas mudanças no segundo tempo, mas também pelo elenco, né? O Flamengo tem caras especiais que decidem jogos. Ter o Arrascaeta é decidir um jogo. A bola cai num cara com esse talento, sai o gol. A bola cai nos pés de jogadores que não têm talento, como o Aderlan, que é limitado, ou então o Hurtado, que é tão limitado quanto, e a bola vai para casa do chapéu, né? Porque foi isso. Porque o lance do Aderlan, se caísse no pé do Arrascaeta ontem no primeiro tempo do Pedro, eu colocaria 95% de chances de gol, tá? Se a bola que sobra no pé do Hurtado ontem, no 0-0, cai no pé do Arrascaeta e do Pedro, 95% de chance de gol. E a bola que sobrou na cara do gol pra dar uma espetada, um biquinho, um 3 dedos, seja lá como você queira chamar a finalização da Arrascaeta, mas que ela é muito precisa, cai dentro do gol. E além de tudo tem um outro fator, né, Sormani? Bate na trave, aí bate no goleiro, que é um chama-gol, e a bola entra. Então assim, você tem que lidar com vários fatores. E o que fez ontem o Flamengo ganhar o jogo
Primeiro, pra mim eu acho que o Pedro Caixinha começou a mudar muito a equipe do Bragantino no momento que ela tava segurando o Flamengo. Ele passou a buscar mais o resultado. E não é ousadia. Tem horas que você tem que entender o que tá acontecendo pra depois você fazer uma mudança cirúrgica. Eu acho que ele muda muito a equipe, desestrutura um pouco do meio campo. Né, a exposição do Matheus Fernandes, o Jadson fez um bom jogo, esse camisa 5 não é um mau volante. Pra mim, ontem o Evangelista não jogou bem, e ele é um cara que articula muito bem as jogadas em relação à equipe do Bragantino. E a entrada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é espetacular. E o Bruno Henrique jogando pela direita ontem. né? Exato. Exato. Já tinha acontecido quando ele entrou no jogo contra o Fluminense. Depois ele foi pro lado esquerdo, mas quando ele entra pelo lado direito. E um outro detalhe também, um outro jogador pra mim que além do Pulgar, além do Arrascaeta ter decidido o jogo, pra mim que fez um partidaço gigantesco, o Everton Cebolinha. Jogou muita bola. O segundo tempo dele foi um espetáculo. Ele tava em todas as partes do corredor direito. Todas. Tava na bandeirinha de escanteio defensivo e tava chutando bola no gol. Então assim, aí é a confiança. E outra coisa, um treinador que olha pra ele com um caráter muito especial, porque era o cara dele na seleção brasileira até pouco tempo. Então, assim, esse tipo de coisa acaba mudando o jogo. E o Flamengo tá vivíssimo na disputa do campeonato. Agora, o Cebolinha precisa melhorar a finalização, né? Porque ele constrói tudo direitinho. Na hora que ele tem a chance de finalizar, esse é um negócio que ele precisa treinar mais. Eu não sei se tem que ficar 3, 4, 5 horas, como o Zico ficava lá, treinando, né? Ele finaliza muito fora da área, né? Mas dá não é- aquele corte pra dentro. Mas tudo bem, gol ontem, né? Ele Que não o fez. goleiro É fez a mais defesa. uma vez. O cara que joga no Flamengo, ele tem que fazer. O cara que joga na seleção, joga num Santos, num Corinthians. Quantos gols tem o Cebolinha? É isso que eu digo. Quantos gols tem o Cebolinha? É isso que eu digo. Deixa eu te perguntar um negócio pra vocês sobre o Tite. Tudo bem, o Sormani não gosta muito do estilo de futebol que o Tite prega, defende e tal. Mas, Sormani, não dá pra negar que o time melhorou muito, pelo menos em termos de resultados, Eu não com a acho. saída do... Tem resultado, sim. Tem resultado. Tem resultado, sim. Com a saída do Sampaoli. Se o Bragantino ganha o jogo ontem, Já era. ninguém ia tá falando, Pois é. já era não. Ninguém ia estar falando nada de errado. O Bragantino perdeu um monte de gol no primeiro tempo, mandou uma bola na trave no segundo tempo. Mas isso não é um pouco a história do Tite? O Tite não foi campeão brasileiro assim com o Corinthians? Não. O Tite não Aí não pra ganhou o consumo Mundial doméstico. desse jeito? Ok, pra consumo doméstico, funciona. Aí chega na seleção, não funciona. Você entendeu? Agora, o cara que gosta de futebol, tava conversando com o Bernardo ontem, falei aqui no começo, eu achei um absurdo a hora que ele tira o Pedro do jogo pra colocar o Varela. Tava 1-0 já, Tava 1-0. né? E tava com a mais. Faltava o quê? Acho que 5, 10 minutos? Uma coisa assim? faltava Menos de 10 minutos. Pô, mas é o tempo suficiente para um time empatar e até virar o jogo. Então, quer dizer, coloca o cara de frente. Eu vou ter a bola. Vou jogar no campo do adversário. A partir desse momento da expulsão do jogador do Borbas, né? Do Bragantino, até o final eu tenho um jogador a mais. E eu sou o Flamengo. Eu tenho grandes estrelas, grandes jogadores. Por que eu vou jogar acuado, feito time pequeno, tomando sufoco no Bragantino, dentro do Maracanã, com 60 mil pessoas, com um time que tem um jogador a menos? Então, em termos de resultados, legal. Pode ser campeão? Pode. Em termos de futebol, Você concorda? eu não vi nada demais. Você sabe que eu tenho uma contradição pessoal, né? E ontem na live até eu discutia isso com as pessoas. Se chegasse pra mim hoje, suponhamos que o Jorge Jesus tivesse ficado até ontem à frente do Flamengo e hoje estivessem livres Sampaoli e Tite, eu teria escolhido o Sampaoli pra treinar o Flamengo. Sem saber de nada do que aconteceria depois. Ah, tá. Me agrada mais. Eu acho que ontem ele foi bem. Concordo com você em relação à substituição. Era um momento em que o Flamengo poderia ter abafado, inclusive o Flamengo perdeu gols depois do... Desculpa, só pra dizer, eu também acho que ele não devia ter tirado o Luiz Araújo. Eu acho que Mas deveria. ele poderia ter colocado o Pulgar no lugar do Thiago Maia. Uma coisa não elimina a outra. Exato. A questão não é a entrada do Pulgar. Do Pulgar, né, do Eric, né? É a saída do Luiz Araújo. Que tava jogando bem. Porque Luiz se era um Araújo atacante. Quem que tava jogando pior? Luiz Araújo, Thiago Maia ou Gerson? Thiago Maia. Então tira o Thiago Thiago Maia e Maia. coloca o Pulga, pô. Mas ele coloca mais um, porque ele viu que no primeiro tempo, o Bragantino teve o controle do jogo, na maior parte do primeiro tempo. Ele quis povoar mais o meio de campo. Exatamente.
Agora, eu queria falar um negócio. O Tite, vamos lá também. O Tite, aquele time que foi eliminado pelo Tolima, pelo amor dos meus filhinhos, né? Aquilo ali era a tragédia anunciada. Porque também o time não teve tempo para treinar, né? O Tolima ficou lá treinando na virada do ano, a gente sabe da história e tal, e eliminou o Corinthians. Agora, o Corinthians em alto nível com o Tite em 2012 e depois em 2015, claro que joga muito mais bola que esse Flamengo. Mas o Tite teve um tempo pra fazer isso, né? Eu tenho certeza que o Tite ano que vem vai fazer esse time. Vai voar, pô. A tendência é essa. Pô, ele pegou o time no meio do caminho, gente. Esse time aí a gente tava aqui até discutindo, né? Inclusive criticamos o Tite. Pô, Tite, tá com medinho de enfrentar o Corinthians? Eu não sei, hein, cara. Se tivesse o Tite naquele dia lá, o Flamengo poderia ter vencido o Corinthians. Foi 1-1 aquele Hoje jogo, teria né? 2 pontos a mais. Estaria quanto? 62-62. Bom, nação, esse foi o vídeo aí da mídia paulista, né, repercutindo o jogo de ontem do Flamengo. O Sormani, como sempre, eu achei até que dessa vez ele foi até mais coerente. O papo em si aí foi mais coerente. Eu concordo que o Tite teve alguns erros ali, mas ele acabou que no final ele conseguiu recuperar o time ali, né? No primeiro tempo o Flamengo sofreu bastante ali na lateral direita com o Mateuzinho e com o Luiz Araújo, eles não estavam muito se entendendo ali. E o jogador que eu esqueci agora o nome do Bragantino, o ponta deles, né? Tava deitando e rolando ali na direita. Todas as jogadas estavam saindo lá pela direita. Então, no segundo tempo, o Tite conseguiu consertar isso, tirando ali o Luiz Araújo, que apesar de vir bem de outras partidas, mas ele não estava conseguindo cobrir ali muito a função de atacar e defender ali, ajudar o Mateuzinho. O Mateuzinho também fez uma partida abaixo, né, do que ele vinha fazendo, depois que voltou da lesão. Então, acabou que o Tite conseguiu, mexendo ali na lateral, recuperar o Flamengo colocando o Pulgar ali e botando também a entrada do Wesley, que o Wesley, apesar de a gente criticar ele bastante, ele entrou com fôlego a mais ali para segurar um pouco aquela lateral ali, né? Como ele entrou no segundo tempo, ele tinha um fôlego a mais. Mas é isso, nação. Quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários também. O que você achou do jogo de ontem? O que você achou das mudanças, né, do que o Tite fez no Flamengo? Se ele mexeu errado ou mexeu certo? Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal aí se você ainda não é inscrito. O nosso canal aí tem 1 mês e pouquinho, então o nosso canal tá começando agora. Então se você se inscrever no canal, você vai estar ajudando a gente. Deixa sua curtida aí também pro YouTube estar recomendando para mais pessoas. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!